Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Eu prometo à igreja com a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Amém. Antes de nós lermos a palavra, quero agradecer a igreja pelas orações. Foi uma semana terrível para mim aqui em Curitiba. Eu nunca pensei que fosse passar uma população dessa com enfermidades. Enfermidades em toda a minha família. Até a minha tia de 2 anos e meio adoeceu. Os senhores que ia até de um Pequeno Príncipe, um hospital muito agitado e cheio de crianças. Eu fiquei horrorizado por tanta criança. Jesus, o que está acontecendo? Mas assim, amados, não foi fácil. E eu sempre me prostro ao Senhor, seja doente, seja na alegria. Eu sempre estou orando, sempre estou falando com Cristo. Eu sempre estou buscando Ele, porque Ele é a nossa maior força. Ele é a nossa maior graça. Ele nos dá graça. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 20. Livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 20. Vamos aguardar todos para lermos juntos. Aleluia. Amém. Vamos ler. Diz assim: ora, havia naquela vez uma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. E vendo divulgar uma palavra que acerca do menino lhe fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Amém? Vamos orar. Com sua cabeça que você estiver. Senhor, muito obrigado. Eis a tua palavra que não pertence a homens, ela vem do teu Santo Espírito. É por isso que estamos hoje à noite aqui, para recebermos de ti, Senhor, com temor e tremor que eu estou aqui nesta noite. Porque, Pai, ainda que venham, Senhor, as tribulações, as doenças, mas nós não podemos nos render a elas enquanto o Senhor estiver conosco. Porque somente o Senhor nos dá a força necessária, a graça maravilhosa para apregoarmos as boas novas do teu Evangelho. E tira todo erro. Que o Senhor venha, Senhor, nesta noite nos visitar, porque nós queremos que o Senhor já estava aqui antes de nós chegarmos. Por isso te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu povo. Em nome de Jesus.
Nós vamos falar hoje sobre o ungido de Deus, o Deus vivo e a sua missão. Nós estamos perto do Natal, meu pastor. Uma festa secular, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque todos nós já conhecemos como tudo isso nasceu. Mas nós também participamos da festa em nossas casas, em nossas famílias, fazemos a nossa ceia de uma maneira diferenciada, pensando em Cristo, estando com Cristo, e muitas das vezes, no meu caso, na minha casa, eu aproveito a oportunidade para pregar a palavra para a família, principalmente para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então são grandes oportunidades que Deus nos dá. Por isso, é uma festa tradicional, direcionada para o nascimento de Cristo. Não sabemos a data, mas temos que participar sim, porque é para Ele. E quando nós nos dirigimos para Ele de uma maneira diferente, com o coração ardente, Ele recebe. Pode ver assim. O ungido do Deus vivo e a sua missão. Não há lugar nenhum no mundo, igreja, que haja um registro tão fenomenal como este que nós lemos. Não há ciência, não tem ninguém no mundo inteiro que faça esse relato tão detalhadamente como Lucas fez, demonstrando um poder sobrenatural e apontando para o nascimento de Cristo naquele grande momento, ali ao redor da manjedoura, nas circunvizinhanças. Então o texto ele vai nos relatar que havia pastores no campo, pastores de animais, de ovelhas. Havia pastores nas vigílias da noite, eles precisavam vigiar suas ovelhas, porque era o seu sustento. Israel vivia debaixo da desgraça, estava subjugado por Roma. E alguns tinham mantimentos, outros não tinham, a maioria eram miseráveis, passavam necessidade. Por isso Jesus fala bem claro: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele estava se dirigindo àquela grande massa pobre, que estava subjugada por Roma e pelos sacerdotes do templo. Estavam escravizados totalmente. O versículo 9 e o versículo 10 que nós lemos, nós vamos ver o medo e pavor e pânico também nesses homens que viram essa visão sobrenatural dada por Deus. Eu queria estar lá, viver isso, creio que vocês também. Porque se nós estamos aqui no presente século, da era pós-moderna, a modernidade está toda aí, não vimos, nós cremos. Nós cremos isso que aconteceu no lugar. Por isso, eles entraram um pouco em pavor, tiveram um grande temor. Mas aí os anjos aí vendo as expressões deles, com certeza olharam para ele e deram um novo aviso. E o anjo disse no versículo 10, diz assim: não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não tem mais. Não fiquem com medo. Pelo que vocês estão vendo agora, isso ele estava vendo com o fulgor da glória de Deus e um anjo. Ficaram atônitos. Que novas seriam essas? Esse anjo estava se referindo. O Evangelho de Cristo estava nascendo naquele momento. A palavra viva, encarnada, estava ali naquele momento, numa manjedoura. Enquanto eles estavam tendo a visão sobrenatural, Cristo já havia nascido. E era necessário, nesse exato momento, de se receber uma informação confirmada dos céus de glória, porque se fosse através de homens comuns, ninguém ia acreditar. Era preciso o sobrenatural de Jesus, era preciso a confirmação do próprio Deus, de quem era aquele menino ali naquela manjedoura. Por isso, amados, no versículo 11 ele volta a falar: olha, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador. Aleluia.
Somente Ele é ungido. Somente Ele possui todo o poder do céu e da terra. Somente Ele pode cumprir com este sacrifício. Depois ele diz: olha, Ele é o Salvador. Ele veio para salvar Israel. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar todos. Sabe por quê? Porque primeiramente quem viu Cristo na manjedoura, quem desceu para ver os pastores. Depois Mateus relata que lá na casa de José, já com o pequeno Cristo, com o pequeno menino, o menino Jesus, aparecem os reis magos. Os reis que eram do Oriente não eram judeus. Então Cristo também veio para os gentios, que somos nós, estamos aqui. Olha quem foi adorar. Primeiro os judeus descem para a adoração, depois aparece o povo do Oriente para adorar Jesus. Hoje é noite de você ir adorar aqui. Se prepare, porque Jesus já está aqui. O Espírito Santo dele passeia no meio do povo. Também diz aqui nesse versículo: Ele é Senhor. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é Senhor. Amados, essa palavra tem uma conotação muito forte. Vocês sabem o que é dizer Senhor? Meu dono, meu patrão, que manda em mim. E uma certa vez ele chateado, ele disse: por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, não faz o que eu te mando. Sempre passado. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas na face da terra. Tudo é dele, tudo é com ele, tudo é para ele. Ele é Senhor. E como seria demonstrado isso na prática, sendo Senhor, Salvador em Cristo? Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todos nós já confessamos Cristo, somos salvos. Vamos manter isso firme. A sua missão a partir de agora será cumprida não por força ou violência, mas pelo Santo Espírito que fará morada nos corações de todo aquele que nele crê. O ungido do Senhor, o ungido do Deus vivo, e a sua missão agora está através da ação do Espírito Santo. Não podemos obrigar ninguém a se converter. Não podemos obrigar ninguém a ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles que entregam o seu ouvido, o seu coração, esses serão salvos. É assim que Deus deseja dessa minha igreja. Versículo 12 continua e diz: isso vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu disse: Senhor, por que esta criança foi parada numa manjedoura, pastor? Por que isso? Eu comecei a meditar, eu pergunto para o Espírito Santo essas coisas que eu não entendo. Eu olhava para o texto e veio logo aquela situação que era incomum acontecer isso. Era incomum. Uma mãe ia colocar um filho numa manjedoura, claro, tem animais para nascer. Mas, pela graça de Deus e pela vontade permissiva, aconteceu. Não havia estalagem, não havia local extinto para ali. E quando eu olhei para aquele estábulo aqui na minha mente, eu aqui me imaginando um estábulo com os animais, ovelha, boi do Senhor. Ele é o próprio sacrifício, agora ele substitui esses animais. Oh, glória! Aleluia! Eu entendi isso. Quando eu olhei para aquela armação toda de animais ali, Cordeiro Santo, redime o pecado do mundo. Ele veio para substituir. Mas eles ainda com certeza estavam incrédulos com a informação do anjo, porém tinha a segunda visão, que iria convencer do nascimento de Jesus neste local em comum, a estrebaria. Versos 13 e 14 diz assim: no mesmo instante, apareceu
louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que visão, igreja! Milhares de anjos celestiais apontando para o nascimento de Cristo. O menino Jesus estava para nós, o Rei dos Reis. Que visão! Meu Deus, quando eu leio isso aqui, a gente fica voando nas nuvens, porque isso aqui é uma mensagem tremenda. Essa visão é grande demais para o ser humano olhar. Mas Deus permitiu que aqueles homens olhassem e vissem esse exército celestial louvando a Deus. É isso que nós fazemos na igreja. Quando o ministério do louvor está aqui à frente, conduzindo, nós estamos louvando a Deus. Ninguém vem para cá para ouvir alguém cantar. Deve ter melhor fechar os olhos, não olhar para ninguém no ministério do louvor, porque você vem para cá para adorar a Deus, para louvar a Deus, e não para olhar o canto. Nós não viemos aqui assistir culto, nós viemos cultuar o Senhor. Entenda isso. E ele diz: paz na terra, boa vontade para com os homens. Quem são esses homens de boa vontade na terra? Olha para o seu irmão do seu lado. São vocês, somos nós. Somente a igreja poderia olhar de uma maneira diferenciada e espiritualmente para essa situação e ser chamada de homens de boa vontade, porque creram e aceitaram esta visão celestial apontando para o nascimento do pequeno menino. Nós somos este povo. Você, eu, todos nós que cremos na sua vida, toda igreja, quem confessa o santo nome de Jesus, somos homens e mulheres de boa vontade, cheia do Espírito. O texto prossegue, o versículo 15: os anjos se ausentam, os pastores vão confirmar em Belém com a certeza de que foi o Senhor. Deus fez saber tudo isso. No versículo 16, 17 e 18, se apressaram em ir, encontraram o menino Jesus na manjedoura, e vulgo acerca de tudo, e todos se maravilham do que fora dito pelos pastores. No versículo 19, Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. Aleluia. Vocês já imaginaram o que Maria estava guardando? Amados, Maria guardou as palavras que ela ouviu deste povo que teve essa visão. Foi a mesma coisa do anjo Gabriel. Isso está relatado no próprio livro de Lucas, capítulo 1, 26, 38. Será chamado de Jesus, reinará no trono de Davi para sempre, e será chamado Filho do Altíssimo. Isso é mais sentido. E o texto finaliza no versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Sabe o que significa isso? Jesus sempre deve ser adorado, a tempo e a fora de tempo. Eles voltaram agora, iriam divulgar a notícia, mas estavam louvando a Deus com o seu ser. Isso me lembra o Salmo 148. Montanhas, fogo, terremoto, rios, velhos, crianças, moços, homens, mulheres, todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia! Para isso a igreja foi feita, para isso nós estamos aqui, para render graças, para louvar ao Senhor. Jesus precisa ser adorado. Esta mensagem não é uma mensagem curta para nós, para que possamos participar da ceia. Mas entenda que Jesus quer ser adorado. Aleluia. Ele precisa ser adorado. Aleluia. Ele espera que a igreja o adore a tempo e fora do tempo, igreja. Não é só no templo, é na rua, é nos shoppings, é no serviço, é na sua casa, é você que cozinha, fazendo comida, ore, louve ao Senhor. Ele é digno disso. O menino Jesus cresceu e aos 12 anos já sabia a sua missão. O ungido do Deus vive a sua missão.
Após ir ao deserto para ser tentado, saiu vencedor. E já em Cafarnaum, quando ele volta, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Ele começa o ministério dele. Mas dentro desse ministério, Jesus foi totalmente incompreendido, perseguido, maltratado, crucificado, ao ponto dele mesmo, no meio de sua missão, perguntar ao seu discípulo. O texto que está escrito em Mateus 16, 13 a 16, e diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesaré e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns estão falando João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. E disse ele: vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o texto prossegue: Jesus disse: tu foi carne e sangue que te revelou, Simão Pedro, foi o Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Meus amados, para nós finalizarmos, essa pergunta ela ecoa até os dias de hoje. Muitos ainda perguntam: quem é esse Jesus? Muitos até para a igreja do Senhor perguntam: mas quem é Jesus? O que Jesus tem feito? Quem é Jesus? Jesus, igreja, é aquele que está aqui agora, se movendo entre nós. Você crê nisso? Glorifica a Deus. Jesus, ele passeia no meio do seu povo, ele ordena o povo, ele discipula o povo, e ele acalenta o povo, derramando da sua graça. Ele está aqui agora. Quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que toca corações para ser adorado. Ninguém fica de pé quando tem uma verdadeira adoração. Nós nos prostramos diante de Jesus. Quando nós o adoramos em espírito e em verdade, não conseguiremos sequer ficar de pé. Ou você chora, ou você se treme, ou você cai de joelho, reconhecendo o senhorio daquele que é Senhor, Salvador em nossas vidas. Quem é Jesus? Jesus é aquele que curou e continua curando multidões. Não tenha medo de enfermidades, porque Ele anda conosco. Se Ele curou multidões naquela época, Ele continua curando hoje. Em Hebreus nos fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua. Isso vai depender da tua fé, da minha fé, da nossa fé. Por isso nós temos que adorar a Ele a cada vitória ou sem vitória. Adore a Jesus. Aleluia. Adore a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que muda destinos. Olha para o irmão lá. Diga para ele: mudou meu destino. Mudou meu destino. Jesus mudou meu destino aqui, Senhor. Aleluia. Jesus mudou o destino do pastor Fábio, do pastor João, dos irmãos e das irmãs. Por isso vocês estão aqui, porque o destino de vocês estava na mão dele. Oh, aleluia. O inimigo até que tentou, mas não conseguiu. Porque o maior é o que está em nós. Quem é Jesus? Aquele que muda destinos. Adore Ele. Jesus é aquele que dissipa as trevas, onde Ele chega a luz da escuridão. Certa vez Ele chegou em Gadara, nós sabemos que conhecemos o texto. Nós vamos repeti-lo para fixá-lo melhor. E estava ali aquele demoniado, uma legião de demônios. E quando ele olha para Jesus, ele corre e se prostra de joelho. Porque tu queres ser comigo, ó Filho do Altíssimo, vem me atormentar nesse tempo. Quando ele chega, não há trevas. Aonde Jesus está, as trevas têm que sair, a escuridão não pode existir.
Ele muda a nossa história. E como o tempo dá, tenho certeza que foi assim na vida de vocês também. Quem é Jesus? Jesus é aquele que caminhou e venceu o deserto. A glória a Ele, porque Ele venceu o deserto. A humanidade não conseguiu. E Ele disse: afasta-te de mim, diabo. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Para a glória. Aleluia. E todos nós sempre teremos um deserto a enfrentar. Jesus é aquele que faz milagres a todo momento. E nós, quando passamos pelo deserto, Ele está bem do nosso lado, nos levando à vitória e operando milagres. Esse é o nosso Jesus. É esse que Ele é. Aleluia. Este Deus que Ele é. Grande eu sou. Por isso, meus amados, essa semana que eu passei acamado, trabalhei em pé, eu não aguentei mais ficar sentado. Foram 6 dias de agonia, posso falar, de cama, deitado. E eu me prostrava diante do Senhor, como eu comecei no início aqui do culto, da pregação. E disse: Senhor, teu servo me colocou na escala, eu não vou abrir mão. Então o Senhor me leva, porque eu tenho que fazer a obra. Eu estou aqui com febre, tremendo, minha garganta fechou, eu não conseguia falar, tossia demais, passava a noite sem dormir. E o domingo se aproximando. Eu digo: Senhor, eu não vou fazer como o pastor fala. Eu estou doente, não vou pedir oração da igreja. Porque nós somos um povo. E é nessa hora que a igreja se junta, e ora, e intercede, e Deus faz o milagre. Muda a história, muda o destino, tira a escravidão, acaba com a escravidão. E a gente vem contente para a casa do Senhor. Jesus ensinou por tudo isso, nos deixou um mandamento. Jesus nos deixou um mandamento. Lembrem-se de mim, participem da minha ceia, em cerimônia de mim, do que fiz, do que ainda faço, pelo que ainda vou fazer. Hoje é dia da ceia do Senhor. Mas antes da ceia, nós vamos adorar. Quem está disposto a adorar Jesus? Estão fiquem de pé. O ministério do louvor muito para este lugar. Vamos adorar o Senhor, para que o ungido de Deus cumpra a sua missão em nossas vidas. Eita glória! Aleluia!
Deixa